Olá, olá, minha gente, boa tarde, graça e paz. A Deus a honra, a glória e o louvor sempre. Como é que vocês estão? Todos bem? Tudo tranquilo? Live surpresa por aqui, né? Não falei que ia entrar, estava aqui dando uma estudada e decidi fazer uma live aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Vou falar aqui sobre um dos capítulos mais mencionados da Bíblia, que é o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, né? E aí eu queria muito que você fizesse aí o favor de compartilhar. Meu amigo Zicre, pastor Zicre, beijo no coração, meu mano, amo sua vida. Então compartilha essa live com mais alguém aí, rapidinho, que eu vou falar com vocês aqui, não vou demorar, mas eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra, Isaías capítulo 43, tá bom? Chama mais alguém aí. Chama mais alguém para essa live aí que eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse capítulo tão mencionado da Bíblia Sagrada, tão mencionado, ok? Então vamos lá. Chama aí. Te acompanhando aqui da Bélgica, Bruxelas. Opa, quem sabe esse ano, né? Esse ano eu volto a Londres e quem sabe dá para fazer uma parada aí, né? Uma visita à Bélgica, tá? Também tem um convite para a Espanha, mas ainda não há data definida. Quem sabe, né? Quem sabe. Então, esse ano estarei em Londres, mais uma vez, estarei na Inglaterra e nos Estados Unidos, como sempre, tá bom? Estarei em Atlanta, na Geórgia, e estarei em Boston, Massachusetts, o estado de Massachusetts, né? Então vamos lá, gente. Eu vou falar com vocês aqui sobre Isaías capítulo 43, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Quem é que não se lembra de Isaías 43:13? 43:13, né? Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem faça escapar das minhas mãos. Quem é que não se lembra de Isaías 43:2? Quando passares pelo fogo, pelas águas, não estarei contigo, pelos rios, eles não te submergirão. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui o texto para vocês. Enquanto isso, você já sabe, vou te dar aqui 3 formas que você pode me ajudar a fazer essa live ir mais longe. 3 maneiras que você pode me ajudar a fazer essa live ir mais longe. Primeiro, você pode compartilhar com alguém aí, ó. Pega essa setinha aqui, ó. Dispara para pelo menos umas 10, 15, 20 pessoas, 50 pessoas, por favor. Compartilhe. Minha amiga Fernanda Passos, beijo no coração, minha amiga. Envia aí para pelo menos umas 30, 40 pessoas, deixa Deus te usar. Segundo, você vai interagir aqui, ó, você vai reagir, na verdade, a essa live. Coração, chama de fogo, o que você quiser aí, você pode reagir a essa live. E terceiro, você pode adquirir um selo se você quiser. Não sei se está aparecendo aqui a opção, mas caso esteja, você pode adquirir um selo também. Isso ajuda a live a chegar mais longe. Lembrando que eu não avisei ninguém que eu ia aparecer por aqui, é em cima da hora, mas vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isaías 43, a partir do verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Preste atenção, te criou, ó Jacó. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Ou seja, eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ok? E aí segue o texto. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Preste atenção nisso aqui, gente. O Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Meu amigo pastor João Caetano, beijo. Nossa live, amigo. Nossa live, hein? Verso 4. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. Uau! E todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Olha o desafio que Deus faz. Quem dentre eles pôde anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Ou seja, qual desses povos aqui
pôde falar o mesmo que vocês, que viveu os milagres que vocês viveram. Olha que coisa fantástica. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e para que se diga, verdade é. Olha o que Deus desafia as nações inimigas aqui a fazerem. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fantástico isso aqui. E anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Uma pergunta retórica, para fazer o interlocutor pensar. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha isso aqui. Por amor de vós, uau, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Uau! Todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu vou parar por aqui, porque o texto é longo e é extraordinário. Mas vamos lá. Primeira coisa que tem que entender aqui é que o capítulo 42, o capítulo anterior, está falando do Messias. É um capítulo messiânico, tá? O capítulo 42 é um capítulo messiânico. Fala do servo que viria, que não quebraria a cana trilhada, ok? Que produziria juízo, que iria resgatar o povo. Então, que abriu a visão dos cegos, que iria fazer os surdos ouvirem. Então, o capítulo 42 de Isaías mostra o Messias. O capítulo 43 está falando do resgate de Israel e de como Deus iria usar Ciro para resgatar Israel do cativeiro. Tá? Então, eu quero que você, para começar, tá? O objetivo aqui é a gente aprender. Então, para começar, 3 coisas aqui no texto: ó, Israel, Ciro e o Messias. Israel, Ciro e o Messias. Israel é o povo que Deus escolheu. Ciro foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo do cativeiro físico. E Jesus, o Messias, para libertar do cativeiro espiritual. Então nós temos aqui um povo cativo, Israel, que nos representa, ok? Nós temos aqui Ciro, que vai libertar o povo do cativeiro físico, e o Messias, que vai resgatar o povo do cativeiro espiritual, do cativeiro moral. Pegou isso aqui? Então nós temos três personagens aqui no texto, além de Deus, lógico. Nós temos 3 personagens aqui: Israel, Ciro e o Messias. Tudo falando de resgate. O capítulo 42 e o 43 é uma obra conjunta. Na verdade, você começa aqui do 41 e vai até o 44, é praticamente o mesmo assunto. E aí, vou pular aqui o 42, porque não é o foco, mas o 43, quando Deus fala que vai resgatar o povo. Tá? O livro do profeta Isaías, ele foi escrito 740 anos antes de Cristo. Tá? Toma nota aí. O livro do profeta Isaías, ele é de 740 antes de Cristo. O cativeiro começa a acontecer no ano 606 a.C. Ou seja, o que Deus está usando Isaías aqui para falar ainda nem tinha acontecido. Faltava 1,5 séculos para que Israel fosse para o cativeiro. Vou repetir, se você estiver tomando nota, toma nota aí. O capítulo 43 está falando do resgate do povo do cativeiro na Babilônia. Isaías foi escrito 740 anos antes de Jesus, e o cativeiro começa a acontecer no ano 606. E em 3 etapas, 598, depois 586. Então, são 3 etapas do cativeiro. A primeira delas, 606 a.C. aproximadamente. Então, o que Deus está usando Isaías aqui para profetizar, ainda falta 1,5 séculos para acontecer. O que a gente aprende com isso aqui? Antes do problema chegar, Deus já sabe que ele vai chegar e já tem uma resposta para ele. Já tem uma solução para ele. É isso que as pessoas não entendem. Deus começa pelo fim. Deus começa pelo fim. Ok? Deus não está preparando algo para você. Deus está te preparando para algo. Para de graça, vou repetir. O que Deus tem para você já está pronto. O que Deus tem para nós já está pronto. Então Deus não está preparando algo para nós, Deus está nos preparando para algo. Deus está nos preparando
tanto para as dificuldades, para as intempéries, quanto para as bênçãos, as benesses, as vitórias. Pegou aí? Então, cuidado para você não achar que Deus está fazendo alguma coisa, sendo que o que Ele tem para você já está feito. Então, Deus já estava preparando o povo. Vai ter um cativeiro, mas eu vou resgatar vocês. Eu vou libertar vocês de lá. E aí Deus começa a descrever no capítulo 43 o porquê Ele iria resgatar o povo. Uau! Por que Ele iria resgatar o povo? Ele fala, sabe por quê? Porque assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Gente, tem 2 verbos que aparecem aqui que é fantástico, tá? 2 verbos. Inclusive, nesse livro aqui, nesse meu livro aqui sobre Jacó, eu falo sobre isso. Se você ainda não tem esse livro, nesse livro aqui eu falo sobre isso, tá? Aparecem 2 verbos aqui no hebraico. Eu te criei, Jacó. O verbo criar aqui é bara, criar do nada. Te formei, ó Israel. O verbo formar aqui é yantsar. É o mesmo verbo usado para quando diz que o oleiro formou um vaso, fez um vaso. Então tem 2 verbos aqui. Te criei, Jacó, e te formei, Israel. É o bara e o yantsar. Criei Jacó, criei do nada. Formei a partir do que já tinha. A criação, ela começa do nada. A formação é a partir do que já tem. Então Deus está dizendo, eu te criei. E além de te criar, eu estou te formando, estou te aperfeiçoando. Eu te criei, mas por causa dos erros, das dificuldades, agora eu preciso te formar. Dos seus erros, das suas dificuldades, eu tenho que te formar. Então olha que coisa fantástica. Deus diz, eu te criei do nada. Jacó, bara. É o mesmo verbo que aparece em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o mesmo verbo, é criar do nada. Então Deus está dizendo o seguinte, você não era nada, eu te criei. Você não existia, eu te criei. E então eu te criei, Jacó, e te formei, Israel. Fui te aperfeiçoando ao longo do caminho. Uau! Então entenda isso aqui, irmão. Primeiro, foi Deus quem te criou. Agora, qual o propósito de Deus? Te aperfeiçoar. Aperfeiçoar em que sentido? Biologicamente? Não. Te aperfeiçoar moralmente, espiritualmente, sentimentalmente. Então Deus é aquele que nos cria e aquele que nos aperfeiçoa. Por isso que é importante a intimidade, a comunhão. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus, mais Ele vai nos aperfeiçoar. Mais Ele vai nos completar. Mais Ele vai aperfeiçoar a obra. Então preste atenção, te criei, Jacó, te formei, Israel. Sou eu quem estou trabalhando em vocês. Pegou aí? Quem pegou essa aí, me dá um sinal, por favor. Me dá um sinal aí. Me dá um sinal aí, vai. Tá dando para aprender alguma coisa? Viu como é que é interessante? Tem uma camisa pendurada aqui, ó. Ô Jesus, deixa eu tirar. Tá vendo como é interessante? Como a gente não pode passar apenas com os olhos sobre a Bíblia, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, se esmerar para entender. Eu te criei, Jacó, e te formei, Israel. Eu te remi. Remir aqui é salvar. Eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, ou seja, quem te nomeou fui eu. E eu não vou nem entrar aqui na questão do nome, porque ele nasceu como Jacó, disse que era Esaú, mas Deus falou que ele era Israel. Mas isso aqui deixa para outro dia, tá? Isso aqui está falando de identidade. De identidade. Inclusive, na próxima segunda-feira agora, tem a nossa mentoria sobre identidade e propósito, e esse é um dos temas que eu vou abordar. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai aqui na minha bio, clica lá, faça a sua inscrição, segunda-feira, de 8 às 10 da noite, uma mentoria incrível, eu e o pastor Ernesto, eu vou falar sobre identidade e propósito. E aqui o que está acontecendo aqui, é Deus falando da identidade do povo. Eu te salvei, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Está falando do povo. Aí segue. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios não te submergirão. Quando pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama arderá em ti. Preste atenção no jogo de palavras. Essa aqui eu não vou nem entrar, porque isso aqui é muito ouro, então não vou entregar isso aqui agora não, tá? Isso aqui eu não vou entregar, mas olha só. Deus fala de águas e de rios. Ah, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa, tem um sentido. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios. Opa! A água e rio não é a mesma coisa? Falando de forma natural, sim. Mas preste atenção. Ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Então tem uma diferença aqui entre águas e rios. Mas eu não vou falar, esquece. Aí Deus fala, o fogo não te queimará.
e a chama não arderá. São dois níveis diferentes. As águas e os rios, o fogo e a chama. Deixa para você pesquisar, vai pesquisar isso aí, que tem coisa boa para você aprender. Mas vou repetir, são dois estágios diferentes. Águas e rios, fogo e chama. Ok? Olha isso aí, mas deixa para lá. Aí Deus fala, porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Gente, quando Deus fala aqui que deu o Egito por Israel, a Etiópia e Sebá são três potências mundiais da época. Três potências mundiais. O Egito, a Etiópia e Sebá. São três potências, ou Sabá também, como você queira. São três potências. Três nações potentíssimas. Deus diz assim, eu dei o Egito, eu dei a Etiópia e Sebá por ti. O que Deus está dizendo aqui? Eu poderia usar qualquer uma dessas grandes nações, mas decidi usar você, Israel. Decidi salvar você. Uau! Deus está dizendo o seguinte, eu poderia usar qualquer nação dessa para ser meu povo. Eu poderia usar o Egito, que é uma potência, eu poderia usar a Etiópia, eu poderia usar a Sebá. Eu quero salvá-los. O intuito de Deus é salvá-los. A Etiópia, Sebá, o Egito. Mas usar, ele quis usar Israel como referência. Israel foi a testemunha de Deus. Uau! O que a gente aprende com isso aqui? Deus não nos escolheu por falta de opção. Vou repetir. Deus não nos escolheu por falta de opção. Porque ele tem o Egito, tem a Etiópia, tem Sebá, mas eu preferi você. Então assim, eu dei o Egito, a Etiópia e Sebá. Por amor a ti, por ti, resgate de ti. Ou seja, eu preferi você. Eu abri mão dessas potências para poder usar você, para você ser minha testemunha. Você já parou para pensar que tem gente muito melhor do que você, mas Deus te chamou? Tem gente muito mais preparada que você, mas Deus te chamou? Tem gente mais bem sucedida que você, mas Deus escolheu você para usar? Tem alguém comigo aqui nessa live? Me dá um sinal aí. Me dá um sinal aí se Deus está falando contigo aqui nessa live. Vai. Me dá um sinal. Uau. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Verso 4. Verso 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Uau! Olha que coisa fantástica. Aí Deus fala, não temas, pois porque eu estou contigo, trarei a sua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isso aqui é fantástico, gente, olha isso aqui. Direi ao norte, pega isso aqui, gente, ó. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. Uau! Olha o que Deus fala, vou trazer os homens do Oriente, as mulheres do Ocidente. O norte eu vou dizer, me devolve, me dá. O sul, eu vou dizer, não retenhas, devolve meu povo, porque durante o cativeiro o povo ia se dissipar. O povo ia ir para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Deus falou, quando chega a hora da restauração, eu trago todo mundo de volta. Quem está no Oriente, quem está no Ocidente, quem está no Norte, quem está no Sul. O que Deus está dizendo aqui a Israel? Eu vou trazer todo mundo de volta. Vou colocar tudo no lugar de novo. Não vai se perder ninguém. Deus está falando de restituição. Meu Deus! Tem alguém comigo aqui nessa palavra? Então deixa eu liberar isso aqui. Deus vai buscar no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, aquilo que é seu. O Oriente não vai segurar o que é seu. O Ocidente não vai prender o que é seu. O Norte não vai reter. O Sul vai ter que devolver. Eu não sei o que é que está retido, mas Deus está dizendo, vou trazer de volta. Quem é que está comigo aí? Eu estou declarando aqui em nome de Jesus, eu estou pegando essa palavra como profética, para dizer que haverá restituição. Haverá restituição. Uau! Verso 7. A
todos os que são chamados pelo meu nome. Eu os criei para a minha glória. Eu os formei. Sim, eu os fiz. Gente, nós temos aqui 3 ações de Deus. Eu vou terminar a live, depois eu volto para... Amanhã eu termino ela. Amanhã eu concluo o capítulo 43. Tá? Olha que tem 3 ações de Deus aqui. Pega aí, tá? Tá tomando nota? Anota aí então. Primeiro Deus diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó que te formou, Israel, não temos porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. O que é isso? É Deus trabalhando em nós. Eu te formei. Lembra da explicação que eu dei aqui? Eu te formei. É Deus trabalhando em nós. Depois ele fala, quando passares pelo fogo, estarei contigo, pelos rios. É Deus trabalhando por nós. Depois no verso 7 ele fala, os que eu criei para a minha glória. É Deus trabalhando através de nós. Porque no verso 9 ao verso 10... ele fala, todas as nações congreguem, reúnam-se os povos, digam quem é que fez isso, quem é que tem um Deus como vocês, quem é que viu coisas extraordinárias como vocês fizeram. Então prestem atenção, como vocês viram acontecer através de vocês. Então prestem atenção, Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós e Deus trabalha através de nós, para a glória dele. Deus trabalha em nós, nos forma. Por nós, o fogo não queima, a água não afoga. Em nós, para a glória do nome dele. Então Deus quer trabalhar em você, por você e através de você. Você pode escrever isso aqui? Escreve aí, ó. Em mim, por mim e através de mim. Escreve aí. Em mim, Deus quer trabalhar em mim, por mim e através de mim. O problema é que nós queremos que Deus apenas trabalhe por nós. Não. Deus não vai trabalhar apenas por nós. Ele vai trabalhar em nós e através de nós. Quem pegou? Então Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Exatamente. Tainá, minha querida, beijo no coração. Isso aí, em mim, por mim, através de mim. Exatamente, é isso aí. E qual o objetivo final? Glorificar a Deus. Então Deus vai trabalhar em você, por você e através de você. O que Deus precisa trabalhar em você? Vamos fatiar isso aqui, para a gente poder encerrar? Depois eu volto para falar. Amanhã eu volto para falar dos outros versículos. O que Deus precisa trabalhar em você? Nas suas emoções? No seu caráter? Nos seus traumas? Essa palavra é para você. Deus primeiro vai trabalhar em você. Deus vai trabalhar em você. Depois que Deus trabalhar em você, Deus vai trabalhar por você. As águas não vão te afogar, os rios não vão te submergir, o fogo não vai queimar, a chama não vai arder. É Deus trabalhando por você. Em que área você precisa que Deus trabalhe por você? Sabe aquela água que veio para te afogar, aquele fogo que veio para te queimar, aquela intempérie, aquele revés, aquele vento forte que veio com tudo, aquele deserto que queria acabar com você? Deus está dizendo, eu vou trabalhar por você. A água não vai te afogar, a chama não vai te queimar. Eu sou Deus que trabalho por você. Aí depois que Deus trabalhar em você e por você, Deus vai trabalhar através de você. É o que Deus fala, vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Eu vou trabalhar através de vocês. Ok? Gente, essa live, ela vai lá para o grupo de estudos, tá? Da Academia Querix. Essa live vai para o grupo de estudos da Academia Querix, em forma de MP4. 2 anúncios aqui. E eu vou liberar uma palavra. 2 anúncios. Primeiro, dia 5 de fevereiro, segunda-feira, de 8 às 10. De 8 às 10. Uma super mentoria, eu e o pastor Ernesto Aguiar. Vamos falar sobre identidade e propósito. O que é identidade? Como descobrir a minha identidade em Deus? Como entender o meu propósito? Vai te abençoar demais. Você pode parcelar o pagamento. Vai na minha bio, clica no link. O link está lá. É só você clicar e fazer a sua inscrição. Não deixe de participar. Uma instrução pode mudar um destino. Uma instrução pode mudar um destino. Você precisa aprender isso. Invista em você mesmo. Se dê esse presente. Ok? A mentoria vai ser à noite, de 8 da noite às 10. De 8 às 10. Eu estou falando 2 horas, mas deve durar mais do que 2 horas. Segunda-feira, dia 5, de 8 da noite às 10, horário do Brasil. De 8 às 10 da noite, tá?
Eu e o pastor Ernesto, vou falar sobre identidade e propósito. Fantástico, vai ser uma live fantástica, vai ser uma mentoria, perdão, fantástica, ok? Gente, R$59, se eu não me engano, não paga. É só um investimento mesmo para a gente poder pagar os custos de mão de obra aqui das coisas, tá? Mas se você quiser, na minha bio, clica lá no link, faz a sua inscrição. Segundo, eu ainda tenho, tá acabando, mas eu ainda tenho esses dois livros aqui, ó, Jacó e Sobreviventes. Aqui eu falo sobre a vida de Jacó e aqui eu falo sobre o naufrágio de Paulo. Esse livro aqui é fantástico, tá? Em 2 Coríntios 11:25, Paulo diz que já tinha sofrido 3 naufrágios. Em Atos 27, ele sofre o 4º. Pergunta que eu te faço, quantas vezes você está disposto a recomeçar depois que o barco afunda? Como ser um sobrevivente na vida? Se você quiser, esses 2 livros aqui, tá? R$40 com frete. R$40 com frete embutido já, tá? O frete já está embutido nos R$40 para qualquer lugar do Brasil. Eu entrego para vocês, tá bom? Tem pouquíssimas unidades. A pastora Renata, o seu já está guardado, tá? Os seus 30 já estão ali. Hoje eles vão ser despachados, tá bom? Ó, se você quiser, R$40 com frete. É só me chamar no direct aqui que eu te dou toda a instrução, tá bom? R$40 com frete. Vai chegar na sua casa aí se você quiser. Beleza? Então lembre-se, Deus trabalha em nós. Deus trabalha por nós. E Deus trabalha através de nós. Espero vocês na mentoria, segunda-feira. E espero vocês aqui para adquirir o livro também. E o povo do grupo, daqui a pouco, a live está lá. Ok? Ó, beijo no coração de vocês e até qualquer hora dessa eu volto para mais uma live, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.